Glória a Deus. Irmãos queridos, a paz do Senhor. Pegue a sua Bíblia. Eu quero reunir os pedidos de oração da live, porque eu quero liberar uma palavra de oração no final desta ministração. Então eu quero pedir ajuda aqui ao evangelista Paulo. Junte também esses pedidos aqui. Nós vamos orar no final, porque eu creio que Deus tem uma palavra de Deus para a vida destes irmãos. Tem aqui um testemunho na live. Agradeço a Deus por uma cura recebida através da oração do pastor Alberto. Estava sentindo fortes dores no corpo. Entrei na live, pedi oração e fui curada em nome de Jesus. Não existe limite e nem distância para a ação de Deus, irmão. Se você crê, a Bíblia diz que tudo é possível, aquele que crê. Pegue a sua Bíblia de papel. Eu quero deixar aqui uma breve palavra neste primeiro dia desta campanha. Eu sei que muitos virão falar sobre vários assuntos, mas eu me senti na responsabilidade de deixar aqui uma palavra de Deus. Vai ser breve e eu espero que você esteja com o ouvido do seu coração aberto. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Nós vamos ler aqui alguns versículos e eu peço a você o máximo da sua atenção para que o Espírito possa alcançar o seu coração e que ele acerte o alvo para a glória do nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Porque, por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Que coisa, né? Dia da separação. Dia da recordação da providência de Deus. Ele preferiu agradar os judeus matando. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldado para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo na Páscoa. O 5 diz assim, a igreja vai ler, vamos lá, 1, 2, 3. Aleluia, pode tomar os vossos assentos. E por aquele mesmo tempo, que tempo? A igreja havia sido fundada por Jesus. Jesus havia aparecido para os seus discípulos, confirmando a sua ressurreição. Passou quase 50 dias entre eles após ressuscitado. E quando foi assunto ao céu, deixou para os seus discípulos uma ordenança, dizendo que eles deveriam ir a todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Movidos pelo poder do Espírito Santo, eles aguardaram a promessa, e no capítulo de número 2, houve o grande derramar do revestimento do Espírito Santo. A partir daí, junto com isso, a igreja começou a ser estabelecida, porque de uma só vez, naquela mesma noite do derramamento, quase 3.000 almas
com a intrepidez, ousadia, coragem, veemência, com tanta autoridade pregada pelo apóstolo Pedro, denunciando o pecado, vidas se converteram e vieram a Cristo. A partir dali se estabeleceu a igreja. Mais à frente, quando os discípulos iam orar, na porta do templo havia um mendigo. E ele estava pedindo esmola, mas quem estava entrando ali, cheio do Espírito Santo, era Pedro e João. Fitando os olhos em Pedro e João, eles disseram: nós não temos ouro e nem prata, mas o que temos te damos. Era a igreja que estava caminhando e avançando contra as portas do inferno. No discorrer de todos estes capítulos, a igreja ia avançando e o diabo tentando pará-la. Mas acontece algo inusitado no capítulo número 9. A maior de todas as conversões, Paulo, o perseguidor da igreja, o Saulo de Tarso, aquele que segurou a capa de Estevão quando ele estava sendo apedrejado. Agora ele se converte. Por quê? Porque ele não estava perseguindo pastor, membro da igreja, ele estava perseguindo o próprio Deus. E Deus teve um encontro com ele. Ele estava ansioso, pegando carta para ir a Damasco, para arrastar de dentro das casas as ovelhas de Cristo Jesus, mas no meio do caminho ele caiu. E quem aparece para ele, ele fica cego. E ele está cego e quem aparece para ele é Jesus. E disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse assim: quem és tu, Senhor? Pastor, quais são as duas vertentes que confirmam que eu sou convertido ou não? Aqui tem. É a revelação de Deus na horizontal e a revelação de Deus na vertical. Quando de fato eu me encontrei com Cristo e Cristo se encontrou comigo e a conversão entrou no meu coração e eu sou um cristão de verdade, é quando eu olho estas duas vertentes e eu me pergunto: quem és tu, Senhor? E Cristo se revela. Se você é um cristão e nunca teve a revelação do Filho de Deus, você deve orar mais. Se você é um cristão e nunca teve a revelação da palavra do Filho de Deus, você deve buscar mais. Se você é um cristão e não tem a convicção de quem te chamou, você precisa se converter. Porque a maior certeza da sua chamada está quando o Filho de Deus se revela. E Saulo diz: agora sim, quem és tu, Senhor? É a primeira revelação na vertical, é Deus se revelando. Ele diz: eu sou Jesus, Saulo. Eu sou Jesus, Saulo. Mesmo de olhos fechados, Jesus se revelou a ele. Aleluia! O que eu quero dizer com isso é que Deus não depende dos teus olhos naturais para o conhecer. Se você fechar os olhos da sua alma, você vai abrir os olhos do seu coração e Jesus vai se revelar para você. Tem muita gente buscando Jesus nas páginas do conhecimento. Jesus não está ali. Tem muita gente buscando Jesus na iluminação da sua mente. Jesus não está ali. Jesus está para se revelar de verdade para aqueles que o buscam de todo o seu coração. Buscar-me-eis e me encontrarão quando me buscares de todo o vosso coração.
Ele chegou a dizer em Jeremias: não adianta rasgar as vestes para dizer que está de jejum, de luto. Rasgue o seu coração. E o texto mostra a segunda revelação que Paulo declara é: que queres que eu te faça? Aleluia. Quando alguém conhece Jesus de verdade, ele não consegue ficar parado. Ele não consegue ficar sem fazer nada. Quando uma pessoa não faz nada para Jesus, é porque ela não conhece Jesus 100%. Porque quem conhece Jesus 100% quer servir a Ele, quer fazer algo por Ele, quer falar dEle, quer declarar Ele, quer se sente na necessidade de agradecer a Ele. Que queres que eu te faça? Isso é a revelação na horizontal. Ele se revela assim para você e você faz assim por Ele. Ele diz: entra na cidade que eu vou te deixar saber o que eu quero que você faça por mim. A igreja estava avançando e o inferno estava em fúria. Você acha que quando você estiver avançando no propósito de Deus, o diabo vai ficar dormindo? Você pensa que quando a igreja está triunfante, marchando, eles tentaram tudo para parar a igreja apostólica. Eram 3.000, depois mais 5.000, a igreja estava avançando e houve uma contenda entre as viúvas. Os apóstolos se reuniram, diz: nós precisamos cuidar dos interesses de Deus, vamos levantar mais diáconos, porque a igreja tem problema. E aí o Espírito Santo de Deus levanta gente capacitada. E a igreja vai avançando. A igreja vai superando. Aí é Cornélio. O Espírito Santo usa o apóstolo Pedro para ir à casa de Cornélio no capítulo número 10. Cornélio era um homem de bom coração. Bom coração. Fazia muitas obras. Isso aqui vale dizer para você que é uma pessoa de bom coração. Isso é dom de Deus. Isso é dom de Deus. Mas não é suficiente. Você pode até ajudar os pobres. Você pode até fazer obras sociais. É bom, isso faz parte do trabalho da igreja. Mas de verdade, isso não te acessa ao céu. O único acesso da igreja ao céu é Jesus. Se nós não nos convertermos dos nossos pecados e reconhecermos Cristo como nosso Salvador, é impossível nós entrarmos pela porta. A Bíblia diz que aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. No céu não tem outro caminho. Tem que vir para a igreja. Tem que se render. Tem que pegar uma cruz e tem que seguir a Jesus. Mas no capítulo de número 12... é briga de gente grande. Diga, é briga de gente grande. Sabe o que está acontecendo? Herodes, diga Herodes. Olha quem entra agora na briga. Ninguém dá nada para aquelas igrejinhas lá do interior. Aquelas igrejinhas que começam na oração. Mas aí o diabo vê a igreja crescendo. E crescendo. E são 12 capítulos. Aí Herodes diz: este povo está crescendo demais. Esse povo está fazendo muita bagunça. Este povo está incomodando. E sabe quem é a figura de Herodes aqui? Irmãos, preste atenção. Olhe para a Bíblia. A Bíblia é um livro espiritual. Quando a Bíblia fala da figura de alguém, ela está querendo trazer várias simbologias. Herodes aqui é o próprio demônio, é o próprio diabo. Se é a igreja que está avançando, se é o povo que está crescendo, se almas estão vindo, quem vai se levantar? Herodes. Vocês sabem muito bem que em Mateus capítulo de número 4, quando Jesus foi declarado Filho de Deus, Mateus capítulo 5, quando ele foi declarado Filho de Deus por João Batista, quem aparece? O próprio Satanás, porque o Espírito o levou para o deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo foi lá. O diabo foi pessoalmente lá. E você acha que o diabo tem medo de jejum e de oração? Não. E ele esperou ir para no
41º, não, 40 dias depois, ele falou, vou esperar ele ficar bem santo, e vou lá. Quando Jesus estava 40 dias jejuando e orando, se consagrando, ele apareceu. Preste atenção nisso aqui, irmãos. O diabo é o mais interessado em destruir. Ele é o mais interessado em parar. Ele foi aonde Jesus estava, no lugar de oração, para confrontar e tentar impedir o processo final. O diabo, ele trabalha também com sementes. O diabo não é aquele que aparece da noite para o dia querendo destruir isso aqui que você fez. Você fez um castelinho de areia. E aí você pensa que o diabo vai chegar e dar um chute. Não! O diabo vai tentar minar a base daquele castelo para você nunca mais mexer de novo nele. Não, ele não está preocupado em destruir e ficar aquela brincadeira, vai e volta, vai e volta. Quando ele pensou em acabar com Sansão, ele minou por várias vezes e por várias oportunidades até Sansão abrir o seu coração. Arrumou uma pitonisa, uma prostituta, por nome Dalila. Os filisteus disseram, procure quem sabe lidar com este espírito. E aí encontraram Dalila. Dalila não era aquelas prostitutas doidas, não. Dalila, ela descortinava o coração do homem. E os homens entravam no salão de Dalila para deitar no seu colo até dormir. Encantamento. Encantamento. Sansão deitou no coração dela, no colo dela, e ela dizia, você não me ama. Você não me ama. Chantagem. Arma maligna. Porque se você me amasse, você me contava o seu segredo. Aí Sansão começou a brincar. Vou te contar onde está o enigma. É isso e aquilo. Me amarre com cordas. Olha. E um dia ele acorda e ele disse, eu vou me levantar como das outras vezes. Vou vencer o meu dia. E aí ela disse, os filisteus vêm contra ti, Sansão. Ele disse, agora eu vou arrebentar, vou fazer. Sabe o que aconteceu? Ele não tinha mais força, porque o espírito havia se afastado dele. Irmãos, o tempo da oportunidade está se findando. Porque o Espírito esperou tanto para agir. Porque o Deus é o Pai de todas as misericórdias. A justiça vem, a misericórdia e a bondade também vem. E aí, Deus fala, agora eu vou entrar com juízo. Aí a misericórdia e a bondade se apresentam e diz, dá mais uma chance. Espera para ver se arrepende. Espera para ver se o coração é quebrantado. Aí Deus fala, então tá bom, mais um mês. Aí a justiça vem de novo, aí a misericórdia e a bondade se apresentam. Porque a Bíblia diz, certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Mas chega uma hora, o que é que acontece? Herodes diz assim, eu preciso começar a tratar este povo. Olha que interessante. Todo momento de transição, o diabo sempre quer botar sua colher no meio. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns. Nem todo mundo está pronto para ser provado. Mas tem alguns na igreja que Deus vai pegar ele e vai jogar ele no fogo, e joga ele na água, e joga ele de novo no vale, joga ele no monte, ele não morre. Deus separou gente para ser provado e aprovado, para sustentar, para manter de pé, para ser referência. Então preste atenção, quando você estiver debaixo de uma luta, de uma prova, não murmure,
Porque Deus te permitiu passar por isso para que a igreja de Deus prevaleça. Porque Deus, porque você não faz parte de um conjunto separado, você faz parte de um corpo. Você faz parte de uma igreja. E Deus escolheu você. I'm sorry. Se Deus escolheu você. Alguns, olha só, vou repetir. Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para o maltratar. Por que Deus permitiu? Você está maltratada. Mas olha o tanto que você está crescendo. Ah, Deus, eu quero o ministério. Então prepare, porque o Herodes vai tentar te dar uma sacudida, uma maltratada. Arruma o cabelo, vem para a igreja. Aí no meio do caminho, a hora que vai descer do carro, a chuva pega e molha seu cabelo todo. Você gastou $70. Maltrata Jesus, para ver se essa pessoa é crente mesmo. Aí entra murmurando. Aí já bota o pé na igreja, xingando. Meu Deus, gastei meu dinheiro todo. Hoje eu estou com raiva. Com raiva da chuva, com raiva de tudo. É ou não é? Vai limpar a casa, fez a unha bonita, gastou $30. Eu sei os preços de tudo, irmão. Sei os preços de tudo. Cortiça. Aí vai lavar a vasilha, porque você não tem uma empregada. Você não tem uma housekeeping. Vai lavar a vasilha, quebra a unha. Perdeu a semana. Porque fica chateada. Tem 2 anos que eu estou trabalhando nessa unha para crescer. E aí Deus fala, vou maltratar, vou deixar o Herodes maltratar. Está lá comendo, dá uma mordida no frango, quebra um dente. Já aconteceu isso com você, não? Hã? Aí você fala, não, eu não vou sair nem de casa, não vou nem na igreja mais. Nem na igreja? Irmão, você acha que Deus não permite o Herodes arrancar um dente seu para te maltratar? Ou a sua beleza é melhor do que estar na presença do Senhor? Herodes está maltratando alguns. E eu gosto deste texto. Porque quando o povo foi sair do Egito, vamos lá, você está com a Bíblia aberta aí, que eu estou correndo. Abra lá a Bíblia. Em Êxodo 2. Todo processo de transição, você precisa tomar muito cuidado. O Egito começou a ter inveja do povo de Deus. Repita comigo, o Egito começou a ter inveja do povo de Deus. Irmão, tem gente que olha para você assim. O Egito falou assim, morreu José, e aí levantou um faraó que não conhecia José, né? Está lá no versículo de número 8, capítulo 1. E aí ele ficou preocupado que os filhos de Israel pudessem ficar mais poderosos do que nós. Vamos usar de sabedoria, porque vai que esse povo multiplique e depois vai querer a terra. Tem gente que está preocupado que você vai tomar o lugar dele, a terra dele. Quem quer Egito, irmão? Quem quer deserto? Quer Canaã. Quem vai lutar por causa de Egito? O faraó está fala assim, o faraó está enganado. Eu não quero o Egito. Eu quero a minha Canaã celestial. Ninguém briga por causa de Egito. Aí ele fala assim, sabe o que nós vamos fazer? O faraó falando. Nós vamos aumentar o trabalho. Vamos aumentar o trabalho. Porque esse povo é grande. Nós vamos aumentar e vamos afligir. Versículo de número 12. Mas quantos mais afligia, tanto mais se multiplicava. Porque com crente é assim. Irmão, o diabo tenta uma estratégia para te oprimir, ele só te abençoa. Hã?
O diabo, ele fica doido, porque fala, eu vou dar mais trabalho, porque não vai ter tempo de ir na igreja. Não vai... Aí que você enriquece com o trabalho que ele deu e ainda chega aqui de cabelo escovado, dente limpo, vestido bonito, dando glória. E o diabo fala, esse povo não cansa, não? Quem cansa é ele. Versículo 14 diz, assim lhe fizeram amarga vida com dura servidão, em barro e em tijolo, além de todos os trabalhos no campo, todos os serviços que obrigavam com dureza a fazer. Aí o rei do Egito, olha como é que ele apela, esse diabo é sujo mesmo, né? Quando o diabo apelar contra você, você precisa tomar cuidado, porque você está perto de vencer as suas batalhas. Preste atenção, o diabo vai apelar. Quando ele viu que o povo deu trabalho, não teve jeito. Então nós vamos apelar, nós vamos matar. Fala assim comigo, conspiração de morte. Olha só como é que essa leitura está aqui. Ó. Versículo 16. Ele juntou, o 15, e o rei do Egito falou às parteiras. Eu disse para você que o diabo trabalha com sementes. O diabo não trabalha no meio, ele trabalha no início. O diabo está preocupado com as crianças, irmão. Enquanto a gente fica pensando, o diabo está preocupado lá no ventre, na semente. O diabo está preocupado em exterminar antes de nascer. Por isso que eu falo, ore pelo seu filho. Eu vejo gente fazendo aí um modelo do filho igual ao Neymar. Neymar é referência para alguém, irmão. Corta o cabelo do seu filho igual o meu, assim, o do pastor. Aí faz aquele monte de babaceira no cabelo do menino. Bota 2 brinquinhos. Está parecendo com o Neymar. Que admiração boba é essa? Meu ídolo! Quanto pix ele já fez para você? Quanto ele já te deu? Sua referência é Jesus. Seja santo como eu sou santo. Não fica querendo copiar o mundo, não, porque a Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando o Mateus, ele está aí? Mateus estava ali. Quando ele tinha 12 anos, um dia ele me liga, lá do Brasil. Falou, pai, vou botar um brinco. Porque a igreja aqui pode. Pode. A igreja é daquelas que a neve rola. Aquela, como é que chama? Não fala não, irmão. Aí eu falei, brinco, meu filho? Isso vai te fazer mais crente? Isso vai te fazer mais homem? Isso vai te fazer o quê? O que vai acrescentar isso na sua vida? Não, é porque você sabe que é coisa de jovem. Falei, mas os jovens da Bíblia, eles buscavam agradar a Deus e não comer das regalias desta terra e não seguir o modelo da Babilônia. Até que ele entendeu. Eu entendo, irmão, que os jovens têm uma cabeça diferente, mas não deveria. Principalmente os filhos dos crentes. Eles deveriam seguir o exemplo das Escrituras. Aí o que está acontecendo aqui? Faraó falou, vamos matar quem? Vamos matar os meninos. Então eu vou chamar a líder do departamento do baby shower. Vou chamar as parteiras. A sentença é o seguinte, nasceu o homem, mata. Imagine, deixa eu criar um contexto aqui para vocês verem. Só os hebreus. Então, vamos dizer assim, nós somos imigrantes aqui na Filadélfia. Aí o presidente fala, se nascer algum filho dos imigrantes, homem, mata. Já vai falar com as enfermeiras e com as médicas lá no hospital, porque as parteiras eram as enfermeiras e as médicas. Mata. Aí você imagina, você grávida, fazendo o pré-natal, vai fazer tudo e aí vê que o menino é homem. Aí já registra.
Manda lá para a imigração, porque é homem. E aí fica contando o dia para o nascimento. E você já sabe que quando for nascer, você não vai ver mais. Porque vai matar. Como é que você viveria num contexto desse? Sabendo que você vai para o hospital ganhar um bebê e não ia ver ele. Era este contexto. Mas aí as médicas, as parteiras, quando sabiam que ia nascer um filho da hebreia, elas tentavam dificultar o processo. Por quê? Porque elas temiam a Deus. Então, preste atenção aqui na palavra desobedecer. Elas não estavam desobedecendo o rei, mas elas tiveram uma instrução divina. O Espírito Santo tem uma saída para toda questão. O Espírito Santo vai te ajudar. O Espírito não vai precisar mentira, não vai precisar cambalacho, não vai precisar um jeitinho. Deus vai dar a saída. Eu imagino quando alguém gritava, vem porque vai nascer um menino. Vai que eu estou indo. Elas iam para o fogão, faziam um café. Vai nascer um menino. Vai que eu estou indo. Às vezes tem gente que não entende nada. Tem hora que é preciso tardar para a bênção chegar. Tem hora que é preciso, irmão, dar tempo ao tempo. E a pressão vindo, o menino está nascendo. Quando elas chegavam lá, batia na porta, o menino já tinha nascido. Então a ordem era, se nascer, mata. Se foi vocês que foram fazer lá o parto, na hora que nascer, você já sufoca a garganta dele, já mata. Mas quando chegava lá, a regra era, se já tiver nascido, não precisa matar. E aí elas chegavam, o menino já tinha nascido. A médica deixa para chegar no quarto. Qual que você prefere? A médica fazer seu parto e levar ele, nunca mais você ver? Ou você gerar sozinho aquele menino em dor e ficar com ele? Mas eu não aguento. Não aguenta. Mas não tem anestesia, não tem problema não. Tem hora que para gerar algo de Deus, você vai estar sozinha. Qual que você prefere? Você prefere gerar algo em Deus e ficar com a bênção? Ou você prefere que alguém te ajude e você nunca mais vê a sua bênção de Deus nas suas mãos? Porque o diabo está interessado em fazer de tudo, só para você gerar e depois ele tomar. Mas o texto diz que o rei viu que o povo crescia e se multiplicava e ficava mais forte. Sabe o que o rei falou? Agora eu vou dificultar. Reuniu todo o Egito e falou, se vocês pegar um filho menino aí, joga no Nilo, mata. Aí você imagina os imigrantes aqui, se o rei fala assim, falar para todos os americanos, passar perto de algum imigrante que tiver filho, arranca da mão dele, joga no Nilo. Se for menino, pode pegar e jogar no Nilo. Aí a Bíblia diz que a mãe de Moisés o escondeu por quantos meses? 3 meses. 3 meses. Vendo que ele era muito formoso e não o podia mais guardar, ela teve que preparar uma situação para colocar ele, despedir ele. E eu podia pregar aqui em outro tempo este texto, mas eu quero voltar aqui para o contexto. Que tempo é esse? Esse é um tempo de batalha de gente grande. Herodes pegou e matou a espada Tiago, irmão de João, apóstolo. Versículo número 3 do capítulo número 12 de Atos dos Apóstolos. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Vendo que isso agradava aos judeus, continuou. Cuidado. Porque nem tudo que você faz que agrada pessoas, agrada a Deus. Pastor, mas faz parte da minha aliança. Cuidado. Não continue fazendo. Porque o texto está dizendo, Herodes, vendo que aquilo que ele fez decapitou Tiago, agradou aos judeus, ele continuou
fazendo. Existe um período em que existe a bondade de Deus, ela trabalha em 3 aspectos. Existe a aprovação permissiva de Deus. A aprovação permissiva é aquela que Deus fala, não casa, não... Mas aí você fala, Senhor, é esse menino que eu quero, é essa mulher que eu quero. O Senhor sabe, ele não é crente, mas eu vou converter ele. Ele só bebe uma garrafa a cada minuto. É um cachaceiro, mas eu vou entrar na vida dele, vou mudar ele, Jesus. Aí Deus fala, não, minha filha. É o não de Deus, é a primeira vontade. Deus dizer não. Aí você vai para a segunda, aí você vai, jejuma, você ora. Fala, mas esse que eu quero, Senhor. Esse que eu quero. Aí Deus fala, não, minha filha, já falei não. Aí você ora, jejum, aí Deus fala, tá bom, eu vou permitir para você aprender. Você dá uma volta no deserto aí, pelo menos de 40 anos. Aí você vai, tá bom. Aí você vai, aí depois volta chorando. Senhor, ai meu Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor fez isso comigo? Deus falou, eu não fiz nada. Foi você que fez. Então, existe a aprovação de Deus, quando Deus diz sim, é isso aí mesmo, Ele confirma na palavra. A Bíblia diz que se o seu coração não te condena, maior é Deus. Se você vai pela pauta da palavra e vê que Deus é fiel, está tudo certinho, amém? Então, vamos para frente. E tem aqui, Pedro. O que acontece? Estava encerrado na prisão. Versículo de número 5. Pedro, pois, era guardado na prisão. Repita comigo. Pedro era guardado na prisão. Preste atenção. O diabo te prende. O diabo prendeu Pedro. Mas é aí que ele se engana. Era Deus que estava o guardando. Então o diabo pensa que ele está assim, explodindo, tomando vantagem, dizendo, eu estou no domínio, eu estou no controle. Mas ele não sabe que Deus está usando ele para te guardar. Tem gente que Deus esconde ela, irmãos, para ela não morrer. Tem gente que Deus esconde ela num palácio como Moisés, faraó, mata os meninos tudo, joga no Nilo. Aí uma mãe sábia, porque a mulher sábia edifica, preste atenção no que eu estou dizendo, que esse contexto no capítulo de número 2 de Êxodo, o contexto aqui eu falei com vocês, os imigrantes passando a maior dificuldade, porque se um egípcio visse um menino, podia julgar ele no Nilo, porque estava debaixo da lei. Aí sabe o que acontece? Um filho de Levi. Vamos lá, o capítulo de número 2 de Êxodo. Capítulo número 2. Eu amo isso aqui, irmãos, porque Deus precisa levantar gente assim no nosso tempo. Porque o governo agora diz que nós não podemos fazer isso e que vai pegar todo mundo, vai deportar. O povo entra para dentro de casa e não faz mais nada. Aí o capítulo número 2 diz, e foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi e a mulher concebeu e deu à luz a um filho. Então está todo mundo dizendo, se for menino, morre. Aí o homem vai lá e casa. E Deus dá um menino para ele. O tamanho da sua disposição será o tamanho da sua bênção. Se você for covarde, você vai ficar na zona dos medíocres. Não dá, agora é o Lula. Não dá, agora está vindo aí o Obama. Não, se você falar, como é que está a situação aí? Então, vou casar. E vou casar. Não, toma anticoncepcional até passar esse período difícil aí, porque se nascer menino, o rapaz não quer nem saber. Deixa Deus te usar. Para de dar ouvido. Deixa Deus te usar. Você vai produzir em época de crise. O diabo está falando, não entra na minha frente não, que eu vou degolar os seus sonhos. Aí Deus levanta um lá da casa de Levi.
e ele entra porta dentro, e ele vai lá, e ele casa com a filha de Levi, e tem um filho, e o filho é o libertador de Israel. Oh, glória! A atmosfera é de morte, mas Deus está gerando um projeto de vida dentro da sua casa, no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. O mundo lá fora está falando, vai acabar tudo, não tem solução, porque agora na China já estão botando chip, e a besta está chegando. Deixa a besta chegar, deixa a fera chegar, porque aqui dentro Deus está gerando um Moisés para o livramento desta nação. Não, eu não vou sair, eu não vou trabalhar mais, porque o negócio está feio, a besta chegou, agora vai passar fome 7 anos, eu não quero nem saber com besta, irmão. Eu sei que o céu está me esperando, eu vou continuar avançando, fazendo a obra de Deus, e eu não vou orar dobrado para Deus me dar menina, eu vou orar para ser menino, para mexer com as entranhas do inferno, porque o Deus que te chamou é na sua vida. Pedro estava guardado. Aleluia. Eles pensaram assim, vamos matar José, julgar ele na cova, mas eles não sabiam que aquela cova era o esconderijo de Deus, para que quando os midianitas, os ismaelitas vieram passando numa caravana, o Espírito tocou no coração do seu irmão e disse, vamos vender ele para o Egito. Mas eles não sabiam que aquela caravana era que ia levar o projeto de Deus. O Zezinho que ninguém dava nada por ele, o Zezinho que já estava com um esboço no bolso para salvar o Egito de 7 anos da miséria. Tem gente que acha que vai estar fazendo, menosprezando, humilhando você. Tem gente que diz, vou dar só esse carocinho aqui para morrer. Mas Deus está dizendo, dá o carocinho que eu vou prosperar na vida dela, eu vou prosperar na vida dele. Tem gente que fica esperando só o tombo, tem gente que fica esperando só cair, mas você não vai cair, você não vai parar, porque o Senhor dos exércitos estará contigo. Deus de Jacó é o seu refúgio. Ele é barabácia. 13 anos preso sem dever. Alguém dizia, coitadinho de José, não vai dar nada que presta. Mas um dia Deus estava construindo uma ponte para ele chegar no palácio. Irmão, Deus não tarda e nem falha, espera só mais um pouquinho, e o que há de vir virá e não tardará. Tem gente que diz, coitado de Pedro, mas Pedro estava guardado na prisão enquanto a igreja fazia a oração. Este texto é profundo. Qual é a atitude dos teus amigos quando você está diante de uma grande tribulação? Está preso, né? Eu sabia que deve alguma coisa. Demorou muito. Você não sabe nem do histórico. Vai ver o histórico. Vai ver como é que era a vida lá. Quem é de oração sabe o que faz numa situação quando um irmão está preso? Não para de orar. Você conhece alguém que é igreja quando o irmão está sofrendo? Porque o diabo podia pegar assim, quebrar o pescocinho dele, só para eu ver ele gritar. Não. A atitude da igreja com o irmão Pedro, que era um tijolinho da obra, era, nós não vamos parar de orar enquanto esse homem não sair. Nós não vamos parar de orar enquanto Deus não der uma resposta. Nós não vamos parar de orar enquanto Deus não falar a respeito dele. Deus levantou ele para ajudar a igreja. Deus levantou ele para abrir porta. Deus levantou ele para perseverar no dia de Pentecostes. Deus levantou ele e nós precisamos honrar. Nós vamos orar por ele. Continua.
É orar agora, orar depois. É orar e continuar orando. É não se falar em mais nada a não ser em oração. Não é tempo de murmurar, não é tempo de fofocar, não é tempo de orar, porque a igreja está vivendo grandes tribulações, mas a porta de ferro vai cair por terra, em nome de Jesus. Agora, o lindo é isso aqui, nós vamos orar agora. E quando Herodes, quem? Estava para fazer comparecer, ou seja, Herodes já estava pronto para fazer o que tinha que fazer. Deus trabalha na contagem regressiva. Um pastor estava contando que o que ele tinha mais medo é quando aparecia na igreja cego e cadeirante. Por quê? Ele tinha que ter uma fé maior. Porque vai que esse cadeirante fala, pastor, eu vim aqui para o senhor orar e eu levantar. E ele fala, meu Deus, hoje o negócio está difícil aqui. Trouxeram um cadeirante, colocaram bem na frente dele assim. E ele pregou e falou, meu Deus, pregou. E aí ele falou, vai chegar a hora que eu vou ter que orar. E se esse moço não levantar, vou ser envergonhado em minha congregação. O povo vai dizer, esse pastor não tem unção, não. Esse pastor não é bom, não. E aí terminou a pregação. Trouxeram o irmão cá na frente e disse, pastor, eu vim aqui. Obrigado, meu filho. Está tão bom esse microfone. Esse aqui também está. A Eliane é uma benção. Pastor, eu vim aqui porque Deus falou comigo pela rádio que o senhor é um homem de Deus. E eu tenho fé que o senhor vai orar e eu vou levantar. Não era cadeirante, não é cego. Eu tenho fé que eu vou enxergar. E aí ele veio, trouxeram ele. E o pastor falou, você tem certeza, meu filho? Você tem fé suficiente para ver? Eu tenho fé suficiente para ver, pastor. Pode orar. E o pastor fez aquela oração. Você sabe, nessa hora a gente faz aquela melhor oração. Né? Dá um brado de vitória. E o pastor perguntou, enxergou? Ele falou, não. O pastor falou, Deus te abençoe. Amém. E ele foi embora para casa. Ele foi embora para casa. Quando ele chegou em casa, foi dormir. E nada havia acontecido. Mas pela madrugada, ele sentiu alguém mexendo nos olhos dele. E mexe para lá, mexe para cá. E mexe para lá, e mexe para cá. Ele acorda de manhã para tomar café, porque ele tinha uma consulta naquele dia. Ele pergunta à mãe dele, mãe, a senhora veio aqui mexer nos meus olhos? Eu disse, não. Tem certeza? Tenho certeza. Porque eu senti alguém tocando nos meus olhos a noite toda. Eu disse, não, você deve estar com algum problema. Aproveita que você vai no médico e já fala com ele. E aí levaram ele, veio o carro, pegou ele, levou. E ele está na recepção. Fez o apontamento na recepção, esperando o médico para entrar. E aí a doutora, a secretária disse, daqui a pouco o senhor vai estar vendo o médico, está tudo bem com o senhor? Tudo bem. Daqui a pouco eu te ajudo a chegar lá. E quando falou assim, ele estava na recepção. De repente, ele começou a ver. E ele começou a ver. E ver tudo. Aí quando chegou a vez dele, a recepcionista disse, vamos lá então, meu senhor. Ela disse, não precisa me tocar. Porque eu estou vendo tudo. Não, não pode. O senhor vem aqui há 20 anos. Como é que é assim que o senhor está vendo tudo? Estou vendo tudo! Ah! Oh, glória! Estou sentindo Deus aqui, irmãos. E quando ele entrou, o médico foi ver o que estava acontecendo e disse, senhor fulano, não pode acontecer isso. Como não pode? Não pode. Aonde você foi? Quem foi que mexeu nos seus olhos? Ele disse, eu fui na igreja do pastor fulano de tal. Falaram comigo que Deus usa ele, eu fui lá. E eu estou enxergando.
Ele, não é possível, alguém mexeu nos seus olhos. E o médico colocou aquele aparelho e olhou e começou a chamar um médico, chamar 2 médicos, chamar 3 médicos. Disse, não é possível. Eu trabalho há muitos anos e nunca vi o que eu estou vendo. E o que é que o senhor está vendo? Ele disse que ele viu na sua retina uma cirurgia que estava costurada por tecidos de ouro. E ele disse, não é possível. Ninguém sabe fazer esta operação tão perfeita, tão real. O médico começou a chorar. Ele disse, quem fez esta operação nos meus olhos foi Jesus. Ele foi embora, foi na igreja contar o testemunho. E o médico naquele dia disse, marca, porque nós precisamos operar ele. No coração do médico, quando esse médico chegou em casa, esse médico disse, não, eu preciso descobrir esta técnica. Eu preciso ver, porque eu vou ficar rico. Que cirurgia é essa? Nunca vi isso na minha vida. Eu preciso estudar essa cirurgia. E já estava marcado para operá-lo, quando pela madrugada ele teve um sonho. E um homem de jaleco branco aparece para ele e diz, doutor, uma coisa eu te digo, não opere o meu filho, porque quem fez a cirurgia nele foi eu. O diabo pensa que ele já fez tudo para te derrotar, mas o médico dos médicos e Senhor do Senhor está aqui hoje para operar você, para cuidar de você, para alimentar você. No meio da prisão, aprenda uma coisa, querido. Sabe quando que a sua vitória virá? Quando você conseguir descansar no meio da tribulação. Porque enquanto que a mesma tempestade de fora estiver fazendo a mesma tempestade do lado de dentro, você ainda não está pronto. O diabo está fazendo uma arruaça no mar e Jesus está dormindo. E os discípulos, nós vamos morrer. Agora a gente morre. E joga água para lá. E a água estava entrando dentro do barco. E eles gritando, ao ponto que eles acordaram Jesus e perguntaram, o senhor não se importa com a gente? Quantas pessoas estão dizendo isso para o Senhor no meio da sua dor? Que adianta ser crente passando essa tribulação? O Senhor não se importa? Eu aprendi que na hora da intensidade você precisa descansar. Porque eu conheço o temperamento do Pedro Pedreira. Não é o Pedrinho, não. Estou falando de Pedro, irmãos. Algemado, pé e mão, com soldados aqui, e a Bíblia diz que havia soldados na porta da prisão, porque aquele homem ali era o homem que o Senhor disse para ele, Pedro, sobre esta pedra eu vou edificar a igreja. Eles sabiam que Pedro era fundamental para o crescimento da obra, então nós vamos pegar pesado com Pedro. Com o diabo a gente arranca a cabeça, mas com Pedro vocês colocam pelo menos 6 soldados em 4 turnos e não deixa ele nem respirar. Tem dia que a gente não consegue nem respirar. Eu falo com a minha esposa assim, amor, o diabo mandou mais um quarteto. Porque até para virar, para dormir assim, ó, você olha e tem demônio. Aí você vira para o outro lado assim, é batalha espiritual. Aí você olha para trás assim, você fala, Jesus tem misericórdia, eu vou ter que tomar um remédio, tanto demônio. Você sai daqui, você ora antes expulsando demônio, depois você vai dormir, você ora expulsando demônio, e depois que você vai acordar amanhã, porque só na quarta-feira que você volta em si assim, e tanto demônio. É Pedro. Mais uma coisa que a minha esposa fala, não sei como é que você consegue dormir. Eu durmo. Porque no meio da batalha, não sou eu que luta. Quem luta por mim é Deus. Você tem que aprender a descansar nessa sua luta. Porque senão você vai mostrar que você não tem fé.
Jesus acorda e disse: o que está acontecendo, povo de pequena fé? Ele diz: aquieta-te, vento, para tempestade. O diabo não pode ver que ele está causando tumor, tumulto no seu coração. O diabo pode estar brincando do lado de fora, mas aqui quem guarda é Deus. Ele pode fazer gracinha do lado de fora, mas a sua casa está limpinha, ordenada. Vai para lá, seu cachorro pulguento. Aqui em casa não, aqui não vem fazer bagunça com cachaça, não vem fazer bagunça com cigarro, não vem fazer bagunça com música. Você pode bagunçar lá fora, aqui não. Aqui quem manda é Deus. Porque se vier fazer bagunça aqui, eu vou orar. E Deus vai queimar o som, vai queimar a cachaça, vai ficar endemoniado, vai ficar babando igual cachorro. Ora, irmão, porque quem manda na sua casa é Deus. Pedro dorme. Esse é o estado da maturidade cristã. Você vai para o hospital e o médico diz: você está com câncer. Você vai morrer em 6 meses. Ah, é? É. Tá, vou consultar o médico. Mas você vai fazer outro exame? Não, vou consultar meu médico. Meu médico é Jesus. Ele não falou nada. Não, mas você está morrendo, não tem problema não. Se eu morrer, eu sei para onde eu vou. Eu vou dormir. E dorme, igual uma criança. Eu quero orar esta noite por gente que não está dormindo, porque não está tendo salário, porque não está tendo comida. Eu quero orar esta noite para gente que não está descansando, porque está falando: não, agora eu vou morrer, agora eles me pegam, agora eu não aguento. Deus está dizendo, irmãos, que chegou a hora de descansar. Estava Pedro entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, guardado, que eles guardavam a prisão, pois Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração e Pedro estava dormindo. Vamos ficar de pé, irmão, porque agora que é o mistério. Enquanto você não descansar, Deus não vai enviar socorro. Pedro dormiu, e eis que sobreveio. Diga comigo: sobreveio. E eis que? Sobreveio. Sobre. Tem um problema e veio sobre o problema. Tem uma luta e veio sobre a luta. Deus não vai arrancar a luta. Ele vai vir sobre ela. Deus não vai arrancar o sofrimento. Ele vai vir sobre o sofrimento. Ah, mas Deus podia bem que fazer desaparecer essa dor. Deus não vai fazer desaparecer a dor. Ele vai vir sobre a dor. Não, bem que Deus podia me livrar desta fornalha. Não, Ele não vai te livrar da fornalha. Ele vai vir sobre a fornalha. Bem que Deus podia fechar a boca do leão. Ele vai fechar a boca do leão, mas não vai te tirar da cova. Ele vai vir sobre a cova. E ele veio sobreveio o anjo do Senhor. Para cada luta tem um anjo específico. Diga para o seu irmão: Deus conhece a sua luta. E Ele não erra no escape e no livramento. Você pensa que no final o diabo vai fazer festa? Deus vai mandar o anjo na hora exata, o anjo certo, no tempo certo. Sobreveio o anjo, pode fazer o que quiser, pode ganhar tempo, pode fazer o que quiser, mas sobreveio, vai vir por cima. Pode fechar as portas, pode colocar cadeias, pode fazer o teatro que quiser fazer, mas sobreveio. Eu quero ser profeta de Deus para a sua vida aqui, ó. Você que já não tem mais esperança, que você está por aqui, vai sobrevir sobre essa depressão hoje. O anjo do Senhor. O anjo do Senhor. E a Bíblia diz que ele veio e resplandeceu uma luz na prisão. 3 sinais
da sua vitória e da sua libertação. Nenhuma libertação é possível se não for iluminado. Luz! Irmão, não faça nada no escuro. Leva a luz da palavra. Comece pela palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Se você quer conhecer sobre libertação, seja iluminado primeiro. Ele é a luz do mundo. O anjo veio e ele trouxe o quê? Luz. Naquele calabouço brotou a luz. Cadê a Ana? Vamos lá, Ana. Naquele calabouço brotou o quê? A luz. Uma irmã parou de ir para a igreja. Uma irmã parou de ir para a igreja. E ela disse, eu vou servir a Jesus agora só em casa. Porque é fácil. E aí ela colocou umas cadeirazinhas na sala dela. Começou a fazer culto lá. Porque algo inusitado começou a acontecer na sala dela. Um anjo vinha fazer culto com ela. Um anjo descia, cultuava com ela. Ela terminava o culto, com as cadeirinhas ali, como se fosse uma igreja, profetizando, vai vir gente, vai vir gente. E o pastor ficou sabendo, o pastor falou, meu Deus, eu vou lá. Irmã Maria, não é irmã Maria, aquela irmã Maria nossa não. Irmã Maria, por que você não está indo na igreja mais? Para quê, pastor? Acontece tudo aqui. Como assim? Pastor, o senhor não sabe. Eu marco o culto para 7 horas da noite. Dá 15 para 7, o varão chega. O varão chega. Fala, paz do Senhor, irmã Maria, aquela voz de trovão. E aí a gente começa o culto. Meu Deus, na minha igreja não tem nem anjo. De vez em quando eu faço o culto lá pela fé. Mas aqui tem, pastor. E aí o pastor falou, entendi. Então eu queria te pedir um favor. Quando ele chegar, pede ele para cantar aquele hino da harpa cristã. Pelo sangue somos redimidos, sim. Pelo sangue de Jesus. Isso é fácil. Ele canta o hino da harpa também. Canta. E depois você pergunta para ele assim, só isso, pastor, só isso. O que é que aconteceu de meio-dia a 3 horas da tarde no Gólgota, no Calvário? E depois você dá a bênção apostólica. Deus abençoe, irmã Maria. Amém. No outro dia, ela preparou, sentou, e aí o anjo chegou. Aí ela disse, a paz do Senhor, paz do Senhor. Sabe quem esteve aqui? Não. Meu pastor. Uau, seu pastor. Pastor. Mas por que ele veio aqui? Ele veio aqui porque eu estou meio sumido da igreja. Não estou indo nos cultos. Eu disse para ele, pastor, não vou no culto mais não. Estou fazendo culto aqui dentro de casa. Está uma bênção. Vem um varão aqui e a gente faz culto junto. Isso mesmo. Falou tudo certinho. Certinho. Mas ele me pediu 2 coisas. O que ele pediu? Ele pediu para nós, no meio do culto, fazer 2 coisas. E não é difícil, não. O anjo falou, então fala. Vamos começar logo o culto. Ele pediu para cantar aquele pelo sangue. Aí o anjo disse, não, esse aí nós não podemos cantar, não. Pode não? Não. Esse hino aí eu não canto, não. Mas por que você não canta? Não, vamos para um próximo. Ele mandou perguntar para você o que aconteceu de meio-dia a 3 horas da tarde no Calvário. Aí ele diz, não, isso aí também eu não posso responder, não. Porque foi de meio-dia a 3 horas da tarde. A Bíblia diz que touros de Baçã se reuniram. Todos os demônios foram convocados para ir lá, oprimir Jesus e matar Jesus. Mas quando ele viu que estava tudo consumado, ele disse assim, tetelestai. Aí, quando ele lembrou do tetelestai, ele virou fumaça e disse, irmã Maria, com essa eu não posso. Eu tenho que ir embora. Tchau! Quero dizer para você que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Não se engane. Quando o anjo verdadeiro chega, ele traz luz. Tem muita gente profetizando e é demônio. Assim diz o Senhor. Deixa eu dar uma sugestão de quando é Deus que fala. Não traz confusão.
Quando é Deus que fala, a bênção do Senhor enriquece e não traz dano. Se Deus falou, você estava perto de sofrer um acidente. Se Deus falar isso, e Ele disse, eu estou te dando livramento, porque o propósito de Deus é que te vá bem sobre todas as coisas, que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Foi por isso que Ele mandou o seu filho, porque se fosse para você morrer num acidente de carro e perdesse a sua salvação, Ele não teria colocado no útero de uma virgem um filho santo para sofrer por nós na cruz do Calvário. O propósito de Deus é de te salvar a todo custo. Agora, quando Deus dá o livramento, Ele vai na presciência. Na presciência. O que é a presciência de Deus? Ele sai daqui, vai no seu futuro. Ele vai lá amanhã. Você ia passar no lugar, e aquele lugar ia acontecer um acidente. Mas como você está no hoje ainda, e você não é onipresente, Ele vai no seu futuro na presciência, muda o estágio, atrasa o relógio, faz o carro passar na frente, para quando você chegar lá, você só dá tchau para o diabo. Quando é Deus que fala, Deus confirma. Quando é Deus que fala, está respaldado pela sua palavra. Quando é Deus que fala, Ele dá testemunho no seu espírito. O espírito testifica, traz paz. Minha esposa, grávida de alguns meses, eu deixei ela ir numa igreja sozinha. Chegou lá um espírito de profecia, botou a mão na barriga dela e disse, vai acontecer uma tragédia. Ela chega em casa, eu estava lá, ela disse, pelo amor de Deus, me ajuda, ora por mim. Eu disse, a bênção de Deus enriquece e não causa dano. Eu repreendo todo o espírito da desgraça, eu repreendo todo o espírito da magia, eu repreendo todo o espírito de bruxaria, porque tem crente orando como ora um macumbeiro. Eu repreendo toda a profecia do diabo. Na minha vida, na minha geração, quem manda é Deus. Meu filho vai nascer e vai ser um profeta. O anjo do Senhor veio com a luz e ele o tocou. Preste atenção nisso. Luz, e ele o tocou. Segundo sinal, não vem me dizer que você não sentiu nada, porque sente quando é Deus. Quando Ele manda o mensageiro dele, você sente que é Deus que está falando. Você sente, não, isso aí é para mim, é Deus. Não é possível você ficar 10 anos numa igreja e não ter discernimento de espírito que é Deus que fala nesta igreja, pelo amor de Deus, irmão. Ou você está aí como uma múmia. Se você é crente, lavado pelo Espírito Santo, tem o Espírito Santo de Deus, você sabe quem é que atua no altar, quem é que atua na porta, quem é que atua na cozinha, quem é que atua servindo água. Você tem discernimento de espírito. E ele o tocou. Tocou. Preste atenção, que o toque de Deus é tão especial que todos aqueles que estavam ali estavam completamente dormindo, até o soldado. Mas em Pedro ele toca. E quando toca, Pedro levanta. Porque o toque de Deus traz luz na prisão. E tocou Pedro, diz, levanta-te depressa. Porque tem coisa que Deus vai fazer que demora, mas tem coisa que é depressa. Não fica com essa lerdeza. Deus está agindo tudo, dando as diretrizes. Deus está falando, toma posse. E você, irmão, que não é lugar de dormir não, irmão. Deus está te tocando aí, te sacudindo. A palavra está vindo. E você vai no banheiro 50 vezes. E dá vontade de dormir. Você vê esse maligno WhatsApp seu, mas você não presta atenção. Deus não vai conseguir te tocar. Mas quem entende a voz de Deus, um toque é suficiente. Um. Quando você toca, você fica em silêncio e o Espírito diz, levanta depressa. Não vai falar 2 vezes. Não, levanta depressa. Sabe o que aconteceu? Quando ele levantou, que ele já ia correr. O anjo falou, não. Pega. Vamos lá? Quando ele levantou, caiu o quê?
as cadeias. Quando ele levantou, caiu as cadeias. Eu creio que se você decidir tomar uma postura de Deus hoje, as cadeias vão cair. Se você falar 2024 eu vou para cima, 2024 eu vou virar crente, 2024 eu vou pegar firme. Primeiro sinal de que Deus está contigo é porque vai começar a cair cadeia. Na sua casa, no seu trabalho. Deus vai te usar no ministério da libertação, da salvação, da palavra. Quando você vai louvar, cadeias vão cair. Quando você pregar, cadeias vão cair. Quando você botar a mão, cadeias vão cair. Pastor, mas eu não preciso primeiro passar lá no seminário, fazer... Não, só você se posicionar. Quando você se posicionar, só posição que Deus está exigindo. Posição é o toque de Deus, é a obediência à voz do Espírito, é estar no lugar certo e é fazer o que Ele te manda. Posiciona hoje. Pode colocar a mão que a cadeia vai cair. Caiu a cadeia. Versículo número 8, para nós orar agora, porque agora vai ser forte. E disse ao anjo, segunda vez que o anjo fala: cinge-te. Pega a sua capa. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Posicionamento. E tem que ter capa, cobertura. Tem que ter cobertura espiritual. Tem que ter capa. Você quer fazer, mas você não tem cobertura. Se submeta. Não saia a qualquer custo. Não saia acelerado. Olha a ordem do anjo. Se você quer lidar com os portões de ferro, obedeça às orientações. Aprenda a ser tocado por Deus e a fazer a coisa certa na hora certa. Ele tocou. Depois que ele tocou, ele diz: levanta-te. Porque o negócio primeiro acontece com nós. A gente quer corrigir pessoas, mas a gente está mal posicionado. A gente quer falar das pessoas, mas a gente está mal posicionado. Tem que estar aqui, ó. Levanta-te. Levanta-te. Posiciona. Aí depois, cinge-te. Cadê a sua cobertura? Porque você precisa de cobertura. E aí ele cingiu-te. Agora pega a sua sandália. Não sai descalço não, porque a caminhada é muito longe. Calça. E depois que ele calçou, disse mais: lança-te a tua capa e segue-me. Agora segue-me. Fica aí não, irmão. Segue. Você não vai ficar parado. Deus não te levantou para ficar parado. Deus não te levantou para ficar só na cobertura. Deus te levantou para marchar. Deus vai abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos, e você vai atrás. E você vai atrás. Versículo de número 9 diz: e saindo, seguia. Enquanto ele estava ali dormindo, ele estava preso. Mas quando ele começou a se posicionar, ele começou a sair. Deus vai te tirar desta luta. Quando você se posicionar, estiver debaixo de cobertura, obedecer e seguir. Vai embora, porque agora você sai. Você vai sair em nome de Jesus com honra. Você vai sair se você seguir. E não sabia ele que era real. Porque tem transição na sua vida que vai parecer um sonho. Parece coisa de cinema. Quem te olha assim não dá nada por você. Mas Deus vai criar um cenário. Deus vai criar uma situação. Deus vai colocar um pano de fundo e vai orquestrar na sua história. Tem anjo envolvido, tem capa envolvido, tem sandália envolvido, tem andamento envolvido, tem portão de ferro. Mas não pensa que acabou não, porque o melhor de Deus está por vir.
Versículo número 10. Versículo número 10. E quando passaram a primeira, Deus vai te dar a chance de você contar. Pode contar. A primeira guarda é aquela que estava amarrada em você. É gente que não deixava você nem respirar. Vai estar dormindo, vai estar abatido, porque lá vai você passando pela primeira guarda. Aleluia. Oh, rabacalaxória. Gente que te vigia de dia, que te vigia à tarde, que te vigia à noite, vai ter que contemplar os passos da sua vitória. É você passando por cima e Deus te guardando. Segunda guarda, porque o diabo contou, era 3 guardas, né? Então, Deus também conta, porque Deus é Deus de detalhe. Os anos que você está esperando na humilhação desses papéis, quando chegar a hora, você vai explodir o mesmo tanto de balão, porque vai ter festa. Aí você vai chegar diante da porta de ferro. Diga: eu e a minha porta de ferro. Todo cristão tem uma porta de ferro. Todo cristão tem uma porta de ferro. Esta porta de ferro determina o seu ministério. Tem gente que para no meio do caminho, porque não acredita em visão, não acredita em anjo, não acredita em revelação, não acredita em libertação. Tem gente que você fala: sai Satanás, eles falam assim: esse pastor só fala em demônio. Fica aí diante da porta de ferro então. Por isso que não cresce, por isso que não expande. É porque ao invés de estar atuando, está falando mal. Mas Deus está falando: não preocupa com essa guarnição não. Vai para frente, meu filho. Fica diante da porta. Você está a um passo da sua vitória. Vou declarar de novo, 2020. Você está a um passo da sua vitória. Um passo. É você e a porta de ferro. Vai fazer o quê? Vou repetir, é você e a porta de ferro. Vai fazer o quê? Chegando à porta de ferro que dá para a cidade. Preste atenção no que eu vou dizer agora. A porta só vai abrir se você for. Se você não for, Deus não vai ter trabalho de abrir nada. Você vai? Se você for trabalhar para Jesus, Ele vai abrir. Se você não for, Ele não vai te dar não. Oh Deus, meu green card. Queria tanto fazer a obra na África do Sul. Aí pega o green card. Sabe para onde você vai? Lá para a praia do Morro de Guarapari tomar água de coco. Aí tira uma picture. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Estou aqui orando por vocês. Deus só vai abrir se for para você ir. Irmão, não dá trabalho a anjo, não. Para de ficar orando por coisas vãs. Se você for fiel a Deus, eu falei, eu vou. Então a porta vai se abrir sozinha. Tem gente que faz uma força danada. Tem gente que está se espremendo. Para! Se você falar eu vou, o Senhor fala então abre-te. Se você falar eu quero, eu vou trabalhar, Deus vai falar então toma. Se você falar Senhor me usa com poder, eu prometo honrar o teu nome, e Deus vai falar então vem. Acaba, fúria. Porque passa ano e você não muda. Mas se você falar hoje eu vou virar crente, vou tomar vergonha, parar de tomar cerveja, parar de fumar cigarro, parar de me prostituir, a porta vai abrir sozinha. Eu quero profetizar portas abertas para você. Você e sua porta de ferro. Mas ela só vai ser sua até você tomar uma decisão. Porque depois que você falar eu vou, ela fica para trás e você atravessa a fronteira. Sai do seu lugar, você que crê.
Você que está aí na internet, que está recebendo esta palavra, toma posse aí agora. É você e a sua porta de ferro. Você vai declarar, você vai chamar qual é a sua porta de ferro. Se a sua porta de ferro é um filho que está preso, entrega ele para Deus. Fala, este é o meu Samuel. Se é Deus que está falando com você, escreve aí: este é o meu Samuel. Eu entrego ele para Deus e a porta vai abrir. Aquela porta de ferro vai abrir. Se o seu filho está na homossexualidade, na prostituição, e você já fez como Ana, agora eu estou na contagem regressiva, alguém já te diz, para de orar por ele. Você vai fazer o que Deus está falando para você fazer. O anjo vai descer, vai te tocar, você vai se posicionar e você vai entregar para Deus esta porta. E quando você entregar esta menina para Deus, a porta de ferro dela vai se abrir e ela vai voltar para casa. Você que não acredita que Deus liberta do crack, da prostituição, da cocaína, você que não acredita que Deus pode liberar o organismo, a mente desta pessoa, entrega para Deus, este portão vai cair hoje. Ei, lábia. Pode vir, já tem gente vindo. Você que quer desafiar agora, você e sua porta de ferro, vem para frente que nós vamos fazer esta última oração. Qual é a sua porta de ferro? Fala para Deus. Você só tem tido pesadelo com esta porta, mas Deus está me dizendo esta noite para dizer a você: eu vou enviar o anjo e você vai seguir as orientações dele. Quando tu chegares diante desta porta, se o seu coração for verdadeiro, não te preocupa, Deus não depende de você. Eu sei que você quer dizer assim: ah, Deus, se o Senhor fizer, eu vou dar a melhor oferta do mundo. Que você dê, mas depois que Deus fizer, você não vai comprar a oportunidade, porque o que Deus tem que fazer na sua vida, Ele vai fazer, não por causa do seu dinheiro, não por causa da sua posição, mas porque Ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Herodes queria briga de gente grande, então prepara, Satanás, porque Deus está mandando reforço. Revácia, nós vamos orar, irmão. Eu sinto um espírito de autoridade neste lugar para destronar qualquer que seja o levante de Deus para a sua vida. Deus está me falando, tem portas espirituais que foi o diabo que fechou, tem portas espirituais, porta de coração, porta da prosperidade, algumas portas que se fecharam, tem a mão dele, mas Deus está dizendo: não te preocupe, esta luta não é sua. Quando você chegar diante da porta, não fica tentando abrir não, porque esta luta é de anjo com anjo, esta luta é de anjo com anjo, e o Senhor pelejará por vós, e o Senhor pelejará por vós, e o Senhor pelejará por vós. Você vai chegar lá em casa e vai dizer assim: ah, Deus, dá vontade de pegar aquele homem, dá vontade de pegar aquela mulher, dá vontade de pegar aquele menino, dar uma surra nele, para ele tomar vergonha. Não preocupa, quando você chegar, o anjo já foi lá e já mostrou para ele que Deus existe, e ele vai dizer: mãe, Deus apareceu para mim. Dá vontade de você arrumar um outro advogado, colocar na justiça e ir de novo lá e falar para aquele juiz: ele não te conhece, ele não sabe que você é serva de Deus. Dá vontade de você chegar lá naquele colégio e dizer: eu sirvo ao Deus vivo, mas não te preocupa não, Deus ainda tem anjo e ele trabalha ao seu favor. E ele eu quero continuar profetizando sobre a sua vida. Eu sei que você está malhando o trigo no lagar, mas o anjo apareceu lá no lagar de Gideão e disse: o Senhor é contigo, varoa, o Senhor é contigo, varão valoroso. Vai nessa tua fé, Ele vai contigo, o anjo vai na frente. Deus está mandando reforço de anjo aqui, com espadas desembainhadas.
Não preocupa, não preocupa. Não preocupa, não preocupa. Receba a autoridade de Deus aí agora. Eu quero profetizar. Abre a boca, dá glória. Abre a boca e dá glória. Não fica se intimidando com essa situação, não. O diabo falou: vou segurar o marido dela, vou segurar o filho dela. Não vai conseguir perseverar. Daqui uns dias está bebendo de novo. Daqui uns dias está caída de novo. Daqui uns dias está depressiva de novo. Mas Deus está mandando dizer para você aqui esta noite: acabou, porque o portão da prosperidade vai abrir. Seu patrão disse: se ele me largar, vai empobrecer. Se ele me deixar, vai pedir dinheiro emprestado. Eu sou profeta de Deus para dizer para você que não pedirás emprestado, mas terás para emprestar. Seu patrão vai virar seu funcionário. A Ana vai adorar, porque eu estou sentindo Deus forte aqui. Um varão está descendo neste lugar. Abraço. O espírito de profecia vai tomar este lugar em 3 minutos. O espírito de profecia vai tomar este lugar em 3 minutos. O espírito de profecia vai tomar este lugar em 3 minutos. O anjo do Senhor que acampam ao redor daquele que o teme. Vai ter gente aqui que Deus vai usar para profetizar pela primeira vez. Pela primeira, vai ter a Camanchoria Bacalaia Soria. Feche os olhos que eu quero orar por você. Deus, se o Senhor está nesta palavra, eu vou contar até 3 e o Senhor vai me dar um sinal agora. Aonde estiver uma vida que está prisioneira dos portões de ferro, aonde está uma vida que Herodes mandou prender, Elíbia Soria. Chama o nome da sua filha aí. Chama o nome do seu problema aí. Chama o nome. Diga: em nome de Jesus, portão de ferro, sai da minha frente. Em nome de Jesus, portão de ferro, sai da frente dela. Em nome de Jesus, portão. Senhor, me dá um sinal. 1 para a glória do Pai, 2 para a glória do Filho e 3 para a glória do Espírito Santo de Deus. Toma posse que está abrindo. 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 Pode dar glória. Pode dar glória, que não é sonho, é realidade. Esta menina vai entrar aqui dentro e vai aceitar Jesus de novo. Este menino vai parar de usar droga. Esta menina... Eu sinto Deus na casa, pode profetizar. Eu sinto Deus na casa, pode dar lugar. Eu sinto Deus na casa, pode correr. Eu sinto Deus na casa, pode pular. Eu sinto Deus. É fogo mesmo misturado com glória. É isso que o diabo merece. É pau na muleira. É isso que o diabo merece. Derrotado e fracassado. Ele disse: amanhã eu corto a cabeça de Pedro. E Deus está dizendo: a noite ainda não terminou. Naquela mesma noite, eu quero declarar: é essa noite, não é amanhã não, irmã. Esta noite, não é amanhã não. Esta noite que Deus vai lá naquele Brasil. Esta noite. Não vai demorar um mês. Esta noite ainda. Esta noite ainda. Esta noite que Deus te enche. Esta noite que Deus te renova. Esta noite que Deus te dá ferramenta. Esta noite que Deus te usa. Não é amanhã não, é hoje. O negócio com Deus para a sua vida é agora. O diabo disse: nunca vou deixar ela ser usada na mão de Deus. Aí você vem para a igreja e o diabo fica furioso. Aí você vem para a tarde da bênção e o diabo disse: mas eu vou atacar lá no Brasil. Aí Deus vai lá no Brasil também. Manda anjo lá.
Deus está fechando sepultura. Pode dar glória, pode dar glória, pode dar glória, pode dar glória. Marcha mesmo, marcha mesmo, marcha mesmo. Pode orar, pode orar, pode orar, pode orar, pode orar. Eu sinto que Deus está entrando na vida de alguém que está encamado aí na live. Já desligou a live? Eu sinto que Deus está entrando na vida de alguém que está encamado aí na live. Este espírito que está segurando você aí nesta cama. Eu vou contar até 3, você vai dar um pulo. Esta febre vai sair, sai daí, Satanás. Esta dor de cabeça vai sair, sai daí, Satanás. Esta dor no pulmão vai sair, sai daí, Satanás. Esta dor nos rins vai sair, sai daí agora. Pode pular e dar glória. Já trouxe até remédio do Brasil. Já trouxe até remédio do Brasil, não resolveu. Mas o que o Espírito de Deus tocar, curado será. Seja curado agora. Seja curado agora. Seja esta palavra é para você que está aí sentenciado. Esta palavra é para você que está precisando de ânimo. Esta palavra é para você que está precisando de vida. Levanta-te agora, coloca a sua capa, vem para a igreja, coloca a sandália e me acompanhe, diz o Senhor. A live vai fechar, mas as portas do céu vai continuar abertas. Eu vou dar 1 minuto para você testemunhar aí, ó. Vou dar 1 minuto para você dar glória nesta live. Eu vou dar 1 minuto para você glorificar o nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Mando, irmã Luciana, vem cá. Eu vejo um rebuliço de Deus. Vem aqui. Oh, Bessia, Mancho, Let Yasur de Revosaio.